Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na web. Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/, e o YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Edição de terça-feira, 11 de julho de 2023, é dia de Santa Olga, São Bento, Santo Olivério Plunkett, 14ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, julho é o 7º mês do ano com 31 dias, é o mês do dízimo, hein? É o mês do bombeiro, mês internacional do chocolate, mês do panificador, mês do Dia Internacional da Pizza, mês da liberdade, mês nacional do homem, dia 15, do comerciante, mês nacional do futebol, mês internacional da amizade, é o mês do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, dia 23, do PRF, o Policial Rodoviário Federal, do motorista, do trabalhador rural, dos avós e bisavós, dia 26, dos motoristas, já falei dos motoristas, dos motociclistas também, dia 27, do pediatra, do agricultor, e está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, que começou no dia 21 de junho, no horário de 11h58. Olha, nesta terça-feira, dia 11 de julho, a fase da Lua é quarto minguante. Estão se passando 192 dias do ano, faltam 173 dias para terminar 2023. É a 14ª semana do tempo comum na Igreja Católica. Comemora-se neste dia 11 a data nacional do socorrista. Também é o Dia Mundial da População. Você sabia? Pois é, alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, temos a inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 3,94%, foi divulgada no dia 7 de junho. Agora temos aqui outra informação sobre o mês de julho. Julho é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Você sabia? O sangue de Jesus foi derramado pela humanidade, ou no caso, para a humanidade, né? Pela que eu acho que cai mais o para, né? Foi derramado para a humanidade na circuncisão, quando Jesus foi preso, na flagelação, na coroação de espinhos, com a cruz sobre os ombros, quando crucificado, e quando o soldado abriu o coração de Jesus e saiu sangue e água. Olha quantas vezes Jesus derramou o seu sangue por nós, pela nossa salvação. É um cálculo feito pelo escritor e professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet diariamente respondendo às dúvidas dos cristãos, dos católicos. É só entrar diariamente no canal dele, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Notícias relevantes agora, vamos lá. Notícias gerais, notícias relevantes, são muito importantes. Olha, o Espírito Santo tem lei pró-animais que dá multa de R$ 4.000. O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, sancionou a lei estadual 11.861, pela qual o autor de maus tratos contra animais poderá ser punido com multa de até R$ 4.000. Olha aí, gente, não tá fácil não, é melhor nem ter animal, hein? É muito perigoso. O decreto institui o sistema de posse responsável de animais e foi publicado na edição de segunda-feira, 10 de julho de 2023, do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, DIO
O documento estipula que cachorros e gatos devem ser vacinados contra a raiva no Centro de Controle de Zoonoses ou em estabelecimentos veterinários registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo, CRVMV-ES, segundo o endereço telemático Tribuna Online. Gente, não é fácil, tem muitas obrigações para você manter um bicho em casa. Morte no trânsito. Um jovem de 17 anos morreu em Guarapari após acidente de trânsito no domingo, dia 9 de julho de 2023. Sem carteira nacional de trânsito, a CNH, ele estaria dirigindo o veículo nessa ocorrência. Eu não sei se ela já foi totalmente esclarecida, mas, pelo que a mídia divulga, né, ele estava sem carteira de habilitação guiando o veículo automotor e colidiu com um poste da via pública. Acabou, inclusive, né, como eu já disse, vindo a óbito. Nossos pêsames à família, né, e infelizmente o pior aconteceu. Chuvas no Nordeste. O estado de Alagoas, na região nordeste do país, sofre com grande quantidade de chuvas. Os números mais recentes divulgados dão conta de que há 22 mil desabrigados e desalojados. Tem mais mortes no Nordeste por outra causa. O desabamento de um edifício no município de Paulista, no estado de Pernambuco, deixou 14 vítimas mortas. 3 pessoas foram salvas da tragédia que aconteceu no último fim de semana. E tem mortes no Espírito Santo também. Confrontos no Espírito Santo. No bairro da Penha, em Vitória, capital Espírito Santense, houve confronto entre criminosos e polícia nos últimos dias. Uma das informações tornadas públicas indica que pelo menos 2 indivíduos morreram. O policiamento já está com contingente reforçado na comunidade por causa do aumento da tensão entre criminosos em dias recentes. Não está fácil, hein, gente? Em Vila Velha, um tiroteio perto de uma escola deixou uma pessoa morta. Isso foi na sexta-feira, 7 de julho de 2023. Agora uma notícia dos famosos. Morre a atriz veterana. A veterana atriz Neuza Maria Faro, de 78 anos de idade, morreu no último fim de semana. Natural de Sorocaba, São Paulo, ela começou a carreira no teatro desde os anos 1970, ingressando em seguida na televisão. Vamos falar de assunto mais ameno agora, futebol. O Timão se deu bem, hein? O Corinthians derrotou o Atlético Mineiro no Mineirão, em pleno Mineirão, na Casa do Galo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, por 1-0. O jogo foi no sábado, dia 8 de julho, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série A. O Timão é dirigido pelo técnico capixaba Vanderlei Luxemburgo. E o Cruzeiro venceu, hein? Além de punição com jogo sem público, o Vasco sofreu uma derrota no sábado, dia 8 de julho de 2023, no estádio São Januário. Os cruzmaltinos, punidos pelo STJD após confusão na derrota para o Goiás, perderam de 1-0 para o Cruzeiro na rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Em pleno São Januário, então, o Vasco perdeu e também não pôde colocar os seus torcedores no estádio, nem torcedores adversários, né? Bem, essa notícia aqui é interessante, é importante. Eu tenho que passar para vocês. Câmeras param de multar na Serra. A fiscalização do trânsito por meio das câmeras de videomonitoramento deixa de aplicar multas temporariamente na Serra, Grande Vitória e Espírito Santo. Desde o dia 6, a Prefeitura retomou o período educativo e de conscientização dos condutores a respeito do trânsito seguro. A medida vale por 3 meses, hein? Essa suspensão vale
por 90 dias. Os condutores que infringirem alguma regra na circulação de veículos prevista no Código de Trânsito Brasileiro, os condutores serão notificados. Então, se você nesse período infringir alguma regra, então os condutores serão notificados pela câmera tagarela, chamada câmera tagarela, e serão orientados, né, a corrigir a sua ação. Então, é um processo educativo, pelo menos por 90 dias, né? Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Vejamos o que saiu na capa desse jornal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quinta-feira, dia 6 de julho, manchetes de capa do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes desse jornal porque é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa. E eu tenho um apreço muito grande para o periódico impresso, por isso eu faço essa divulgação. Capixaba morre em acidente de moto no Paraguai. Coluna Pop.zap, viúva de Gugu diz que passa necessidades com mesada de R$47 mil. Minha nossa, hein? Novas injeções mais potentes contra colesterol e diabetes. Medicamentos reduzem a quantidade necessária de aplicações, como insulina uma vez por semana e a medicação para colesterol 2 vezes por ano. Lucas Neto estreia nas telonas. Cláudia Matarazzo, o que ela fala aqui na coluna dela? Vamos ver. Viajar está cada vez mais difícil e se torna um martírio para o viajante. Em vantagem por vaga na semifinal, Bruno Henrique comemora o gol da virada de 2-1 sobre o Atlético Paranaense no Maracanã, que deixa o Flamengo mais perto da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo, né, venceu o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É preciso superar tabus ao olhar o mercado do prazer, diz uma pessoa aqui que eu não identifiquei quem é. Coluna, deixa eu ver. Vamos à edição de sexta-feira do Jornal A Tribuna, dia 7 de julho. Consumidores reclamam de prejuízos por falhas em sinal da internet. Operadoras alegam que roubo de fios afeta a qualidade do serviço. Barraco agita mundo dos bilionários. Rossi chega ao Flamengo e promete fechar o gol. Aprovada em 3 concursos depois dos 50 anos de idade. Olha aí, uma pessoa foi aprovada depois dos 50 anos. Samarco vai abrir 190 empregos e criar 590 vagas para terceirizados. A mineradora anunciou que irá dobrar a produção até o primeiro trimestre de 2025 ainda, pô! E assim vai criar 780 novos postos de trabalho. É um bom número de postos. Isso no Espírito Santo, hein, gente? Após 30 anos, reforma que muda impostos é aprovada. Ciclovia da Terceira Ponte é aprovada. Ela vai contar com mirante no centro da ponte, proporcionando uma vista privilegiada. Grupo de ciclistas fez uma travessia entre 10 e 20 minutos e durante o test drive ficou encantado com o visual da pista, que tem 4 quilômetros de extensão. Nutridicas, vamos ver essa coluna aqui. Alimentação saudável previne doenças em órgãos vitais do corpo humano, inclusive os olhos, hein? Olha aí. Coluna do Gilmar Ferreira. Flamengo ainda tem limitações e uma delas é nos confrontos como visitante. Coluna... Tem mais coluna? Não. Vamos à edição de sábado agora do Jornal A Tribuna. Viaduto da Serra vai ter mirante e 4 praças. DNA de salmão para se manter jovem. Famílias criam senha e estratégia contra golpe em celular e rede social. A elaboração de códigos secretos, senhas únicas para cada conta online e análise de perfis na internet estão entre as medidas para fortalecer a segurança diante do aumento dos crimes virtuais. Nova geração no comando das padarias. Ladrões fazem reféns em loja na Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória,
Espírito Santo. Agora vejamos a edição de domingo de A Tribuna. Domingo, dia 9 de julho. Ser humano não sobrevive sem fofoca. Barcos do Estado vão pescar perto da África. Caçadores de destinos, natureza e cultura se encontram em Marataízes. Pesquisa revela que maioria já sofreu humilhações e ameaças na internet. Um levantamento feito na Grande Vitória aponta ainda que 99,5% dos pais entrevistados dizem que os filhos já foram vítimas de cyberbullying. Muitos agressores são colegas de escola. Área de tecnologia. Fazendas procuram 1.500 jovens para trabalhar. Olha aí, gente, tem emprego, hein? Adolescente dirige carro, bate e morre. Está na capa da edição de segunda-feira, dia 10 de julho, de A Tribuna, o único dia em que o periódico não sai impresso, somente online. Produtos mais apreendidos no aeroporto, é outra manchete. Estado tem 2 trechos de BRs entre os 10 mais perigosos do país. Ambos são na 101, na Serra, Grande Vitória, e inspetor da PRF diz que o Espírito Santo tem 5 partes críticas, incluindo uma na 262 em Viana, mas que a maioria dos acidentes ocorre por imprudência. Então, tem problemas na BR-101 e na BR-262. A advogada leva pedrada na cabeça dentro de carro e é internada. Futebol Brasileirão. Vamos ver aqui que o Botafogo disparou, hein? Botafogo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. É o time da estrela solitária. Fogão dispara na ponta. Eduardo, seguido por Luiz Henrique, festeja o gol que fez na vitória do Botafogo por 2-0 sobre o Grêmio. 10 pontos de vantagem do Botafogo, hein? 36 pontos é o total do Botafogo, hein? 36 pontos ganhos. Tem 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Flamengo. O vice-líder Flamengo tem 26 pontos após o empate de 1-1 com o Palmeiras no último sábado, dia 8, no Allianz Parque. Fluminense vence o Inter e volta ao G4. Samuel Xavier e Cano comemoram a vitória sobre o Internacional. É uma legenda de fotografia. Coluna do Gilmar Ferreira impressiona a maturidade tática do time do Botafogo, construído por Luiz Castro, que soube resistir à pressão gremista. Olha, essa notícia é importante também, quero registrar para vocês. Estados Unidos não tem mais cotas raciais para entrar em faculdade. É o mérito que vale o conhecimento, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar em universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior no país norte-americano. Segundo o endereço telemático BBC, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção de cotas resulta em discriminação racial e prejudica estudantes brancos e asiáticos, beneficiando, no caso aí, os negros, né? Que estariam, os brancos e asiáticos estariam perdendo vagas para candidatos que consideram menos qualificados. A decisão foi tomada na quinta-feira, 29 de junho, pela Corte de Justiça dos Estados Unidos. Olha aí, devia espalhar essa medida, né, pelo mundo. Eu acho que esse negócio de cota não resolve nada, é discriminação mesmo, conforme atestada aqui pela Corte norte-americana. Vamos ver aqui o que está previsto agora para a Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Igreja Mãe da Diocese de Colatina, nesta terça-feira, dia 11 de julho. Olha, às 19 horas haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa. Será celebrada pelo padre Valdeci, padre José Valdeci Romão, na Catedral. Às 20 horas haverá reunião do Conselho da Catedral
E você que participa, né, que faz parte do conselho, está convidado a se fazer presente, né? Reunião do Conselho da Catedral Colatinense. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa
A vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Olha, notícia local do meu município, de onde eu falo aqui na minha base, Colatina. Banheiros públicos serão construídos em Colatina por R$ 664.348,85. Foi contratada uma empresa especializada para a construção de sanitários públicos em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A data da ordem de início foi 29 de maio, com término previsto para 29 de novembro de 2023. A empresa responsável é a Mendonça Construções Limitada, cujo CNPJ é 32.351.5001/0001-00. Trata-se do contrato 011-OBR/2023 para execução de obras de sanitários públicos na área verde da Avenida Moacir Dalla
e na estação central de ônibus na Avenida Ângelo Gilberti. Os responsáveis técnicos são Naira Paulino Mendonça, inscrição no CREA-ES 051942-D, e Maicon Custer, inscrição CREA-ES 43378-D. A fiscalização cabe à Secretaria Municipal de Obras. O e-mail para você saber mais detalhes é este: obras@colatina.es.gov.br. Então é importante você se informar, porque é uma obra pública no valor de R$ 664.348. Começa a fiscalização a motos elétricas. Gente, fiscalização, multas e muitos sinais a mais de semáforo no Brasil. Multas e mais multas. O tempo mudou, hein? O tempo é outro. Começa a fiscalização a motos elétricas e multas. O motociclista do popular veículo elétrico de duas rodas, scooter, que não estiver equipado com os devidos apetrechos, como o uso correto de capacete, além de possuir a Carteira Nacional de Habilitação, será multado. A CNH custa cerca de R$ 2.000. Minha nossa, eu não sabia que o valor já estava nesse nível. Segundo norma federal, desde o dia 3 de julho, motoristas precisam da CNH categoria A ou do documento ACC. Então, um dos dois, né? Gente, então, prepare aí o bolso, prepare também a sua movimentação para se enquadrar. No estado do Espírito Santo, as averiguações já começaram na Grande Vitória. Malária volta ao território norte-americano. Olha, os Estados Unidos com malária. Os Estados Unidos voltaram a registrar a doença conhecida como malária depois de 20 anos sem notificações. Puxa vida, muito tempo sem notificações, 20 anos. Com isso, foi emitido um alerta de saúde. Na Flórida, 4 casos foram confirmados e houve mais um no Texas. E a Pastoral da Escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da Pastoral da Escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a Pastoral da Escuta. Olha que serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A Pastoral da Escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. A Pastoral da Escuta vai te escutar. O próprio nome diz, Pastoral da Escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A Pastoral da Escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na Secretaria Paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da Escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Irmãos e irmãs, vamos a reflexões. Reflexão é importante, eu quero passar para vocês aqui nos meus endereços telemáticos
Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá, acessa e você vai ficar sabendo de muitas reflexões. Opinião, resistência ao arrependimento. Olha, tem muitos ativistas ligados ao homoafetivismo, ou homoafetividade, que são radicais e querem até mudar a Bíblia, gente. Meu Deus! Aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos, ou a eles ligados, reivindicam a mudança da Bíblia, a fim de torná-la mais inclusiva. Isso é até engraçado, pois não se vêem bêbados, adúlteros e fornicadores também querendo mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos. Então é preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino através do arrependimento, da penitência, da conversão, jejum, esmola, oração. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Quem não quer segui-la, siga seu caminho, então. Quem não almeja a salvação eterna, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre catequese, religião. Vigário de Cristo. O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciências e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Vejam só, a opinião do Papa sobre economia, política, ciência, artes podem conter erros, não precisam ser seguidas pelos católicos, não. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá a apostasia, o abandono da crença por muitos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado, que se oporá a Deus. Está lá na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quero falar também sobre o divino mais uma vez. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, Salvador, e o Espírito Santo é o Santificador. Você sabe qual é o número de sacerdotes no mundo? O professor e escritor de História da Igreja, com mais de 100 livros, professor Felipe Aquino, escritor Felipe Aquino, que tem uma página no YouTube muito boa, um canal no YouTube, ele informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isto significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas de todo o planeta. Olha só, diariamente 400 mil missas. Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tem algo aqui também que é interessante falar. Só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão
são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. São sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da esquerda, do espectro político da esquerda. Eles querem mesmo estabelecer suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes, muitas das quais marxistas comunistas totalitárias. Nesse contexto perverso, gente, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos moderados, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Por isso, é preciso de muita oração, muita fé e jejum até. Tem coisas que temos que fazer muito jejum, o próprio Jesus disse isso. Agora, você sabia? Apenas 4 entre 10 pessoas leem notícia completa. Informação aqui, né, a título de esclarecimento sobre leitores de jornais. O jornalista Augusto Nunes informou no canal do YouTube Revista Oeste sobre algo interessante relacionado à leitura de notícias. Segundo o experiente comunicador, os dados técnicos são estes. Para cada 10 pessoas que leem uma notícia de jornal, primeira página e páginas internas, 10 leem o título, a manchete. 8 veem a foto, se há alguma foto acompanhando. 5 leem o subtítulo e apenas 4 leem o texto até o fim. Há órgãos de imprensa que escondem de forma deliberada o informe que efetivamente é importante, colocando-o no fim da matéria ou em página interna do jornal. É isso mesmo, gente. Agora, uma atitude triste, hein? A gestão federal petista do Planalto Central, em 2023, anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída no governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros do governo. Gente, a princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. E eles anulam uma Ordem do Mérito Princesa Isabel. Só Deus na causa mesmo, hein? Só Deus na causa. Agora vamos a outra notícia aqui, informação que interessa, né, para todos nós. Tudo que a gente fala aqui interessa, mas tem sempre aquelas informações que são mais centradas no assunto, como esse, por exemplo, que é social. Moças não querem ser diaristas do lar. Empregadas domésticas diaristas estão em falta em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Uma dessas profissionais diz que é preciso ser pessoa de confiança ou ter referências para ser diarista, pois o trabalho é dentro de uma residência, de um lar, muitas vezes em situação bem íntima com a família. Então tem que ser pessoa de confiança. Essa senhora já tem definidos os locais em que trabalha e quando termina o serviço combinado, vai embora para a sua casa. A diarista disse ainda que há muitas famílias precisando dessas trabalhadoras, mas as mulheres mais jovens não querem o serviço de diarista do lar, muitas das quais preferem os auxílios financeiros governamentais. Trabalhar na lavoura então, hein? Colher café, nem pensar, né? É muito difícil conseguir. Deixa eu ver mais aqui para você. Quero falar sobre dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com área territorial de 46.074.448 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. Já o Brasil tem uma área territorial de 8.510.345,540 km².
possui uma população estimada, 2021, de 213.317.639 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher, também dado de 2021. 1,76 filhos por mulher, nem 2 filhos, gente. Pensar que minha mãe teve 13, 14, 15 filhos. Minha nossa, hein? A desocupação, desemprego, está bastante alta no país em 2023. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, você sabia? Incluindo o próprio patriarca Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Informações importantes aqui para todos. Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service, aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há pelo menos aí, deixa eu ver, uns 5 supermercados, se não me engano. É mais ou menos uns 5 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, é um termo do aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Se nós quisermos a salvação eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Queira também, meu irmão.